Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e o tema de hoje é capitania. O capitão do Barça atualmente é Marc-André ter Stegen e não é novidade para ninguém que ele está numa queda de braço com a diretoria e a comissão técnica, porque ele não aceita que o seu ciclo no Barcelona se encerrou, uma parte da torcida está com o goleiro, acha que ele ainda tem muito a oferecer, mas para Hansi Flick, Deco e Laporta já estava na hora de fazer uma transição, de apostar por um goleiro mais jovem e chega o Joan Garcia para ser o titular absoluto. A ideia, portanto, é que o ter Stegen saia. E mesmo que ele fique, a sua capitania está ameaçada, muito por conta das polêmicas que ele e a diretoria do Barça, sem fazer juízo de valor aqui de quem está certo ou errado, porque essa não é a temática do vídeo, já fizemos isso em outros vídeos, mas desse não é o nosso objetivo. De uma forma ou de outra, muito provavelmente, ele não vai ter clima para continuar sendo uma liderança do vestiário e nesse vídeo a gente vai tentar adivinhar, ou pelo menos propor quem devem ser os 5 capitães do Barça para essa próxima temporada. Já vamos entrar nesse meandro, já vamos não só apontar os nomes, mas também explicar por que nós acreditamos que essa tem que ser a ordem e esses têm que ser os nomes. Só que antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, hype esse vídeo para ele ganhar mais repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá, vamos tentar enumerar os 5 capitães do Barça para a próxima temporada. E vamos começar falando o quê? Muita gente acha que quem vai ser ou deixa de ser o capitão é simplesmente um ato simbólico. É o cara que no final do campeonato vai lá e levanta a taça. E no caso do capitão do Barcelona vai levantar muitas taças, né? Porque a equipe que se montou é uma equipe que é favorita para ganhar tudo durante pelo menos os próximos 5 anos. Um time muito jovem, de muita qualidade, com todas as posições muito bem cobertas. É um Barça extremamente competitivo. Mas não é só para isso. O capitão não é só o cara que vai ficar com bucite de tanto levantar troféu. O capitão é uma liderança que está em constante contato, estabelece diálogo entre o que os jogadores acreditam que devem exigir e a comissão técnica que escuta e toma a decisão se deve atender. O capitão também é o cara que fica responsável dentro de campo por organizar o posicionamento dos companheiros e, por último, nesses últimos anos, vem sendo também a única figura autorizada a falar com o árbitro. Cada vez maior a importância de um capitão. Vale frisar que existem os capitães sem braçadeira. As lideranças no vestiário que não estão na lista de capitães, que não colocam a braçadeira na hora de entrar em campo, mas que também orientam principalmente os mais jovens nos treinamentos, no vestiário, nos jogos e por aí afora. No entanto, nada se compara a ser essa liderança e ao mesmo tempo portar a abraçadeira. Então é muito importante, pelo menos na minha opinião, e você sabe, eu não estou aqui para acabar com o debate, eu só quero fazer parte dele. Se você discorda, fique à vontade para se manifestar aí nos nossos comentários, tudo bem? No entanto, já que eu acho muito importante, você que também acha, fica comigo. Vamos tentar enumerar quem são os 5 capitães que o Barça deveria escolher dentro do seu elenco. Em quinto lugar, Ronald Araújo. E eu sei que tem muita gente que não gosta dele, e eu já fiz outros vídeos falando também que numa partida de mata-mata de Champions League, numa partida decisiva de Liga dos Campeões, eu não coloco o Araújo em campo. Tem alguma coisa que acontece na mente desse rapaz que quando ele escuta o hino da Champions, ele se transforma, ele vira um bagre, mesmo que em outros contextos ele costuma fazer jogos de altíssimo nível. Na última temporada, ele teve oscilações muito extremas, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions. Na Copa do Rei ajudou bastante, na Supercopa também ao Barça levantar as 2 taças. Na reta final da Copa do Rei e no período de Supercopa em que o Iñigo se lesionou, o Araújo foi decisivo para o Barcelona levantar 2 taças. Mas não é pelo desempenho em campo que a gente escolhe o capitão. O capitão ele não é uma liderança técnica, ele é uma liderança comportamental. E quando o Araújo está com a cabeça no lugar, ele consegue ajudar bastante essa equipe a ter a postura necessária para levar os jogos a sério, independentemente de quem seja o adversário, e também de vencer partidas que em alguns momentos parece que já estão perdidas. Ele tem esse sangue uruguaio,
essa raça sul-americana. Ele tem uma liderança dentro do vestiário porque viveu os piores momentos do Barcelona e ajudou a equipe a continuar competitiva para entrar nessa era mais dourada que o clube desde a temporada passada começou a viver. Portanto, se ele não for vendido, para a gente não perder o Araújo de vez, e eu falo perder no sentido de acabar deixando ele desmotivado, humilhado, sem conseguir encontrar um lugar dentro desse time, dentro desse elenco, para a gente não perder o Araújo de vez, ele não pode mais ser o capitão, ele não pode mais ser top 3 capitães da equipe como foi na temporada passada. Ele perdeu o prestígio, ele perdeu a hierarquia, mas não está nem entre os 5. Seria um desrespeito à história que ele construiu nos piores momentos do Barça. A gente lembra, sim, das falhas que ele cometeu nas 2 últimas Champions, mas a gente não pode esquecer dos acertos que ele também promoveu em momentos que o Barcelona precisou dele, em anos em que a equipe não conseguia sequer competir para ganhar a Champions, a gente estava ali afundado em Liga Europa, e se não for para vender, vamos manter o cara motivado, vamos tentar resgatar um pouco da importância e tentar salvar um jogador que acumulou erros nas 2 últimas temporadas. No entanto, tem tudo pela idade, pela mentalidade e pelo vigor físico para se recuperar dentro do Barça. A maior parte da torcida vai achar essa opinião extremamente negativa e, repito, você pode concordar e discordar aí nos comentários, mas é como eu penso, não vai vender? Então dá importância para o cara dentro da equipe. Caso contrário, ele não vai conseguir se recuperar e cumprir a promessa que ele mesmo fez de retomar o seu Prime. Araújo, para mim, tem que ser o 5º capitão. Em 4º lugar, colocaria o Íñigo Martínez. Tudo que eu falei sobre o Araújo, fora a falha na Champions que elimina a equipe, vale para o Íñigo Martínez. Ele não é sul-americano, ele não é uruguaio, mas ele tem uma raça diferenciada dentro de campo. Ele é um cara que orienta principalmente os jogadores da defesa na hora da linha de impedimento. Quando ele não está em campo, a linha de impedimento não funciona, ele precisa ser muito vocal constantemente para que a equipe consiga se organizar lá de trás. Ele é uma figura que é muito séria dentro e fora de campo, ele não é muito de risadinha, de ri-ri-ri, de conversinha, e é importante ter entre os capitães uma figura do tipo, e a gente não pode ignorar o fato de que ele virou um titular absoluto dessa equipe. Ter um zagueiro com essa característica, com esse vigor físico, com essa força mental, não só liderando pelo exemplo, mas também por braçadeira, pode ajudar bastante o Barcelona nessa próxima temporada. Beleza? Em 3º lugar, braçadeira para o 3º capitão teria que ser do Lewandowski. Na última temporada foi muito surpreendente para a imprensa e para a torcida do Barcelona que ele não tenha ficado entre os 5 capitães. Na votação dos jogadores ele terminou em 6º lugar. Mas na pré-temporada era ele que estava usando a braçadeira. Não sei se vocês se recordam disso, né? O Ter Stegen não disputou as partidas de pré-temporada e o Lewandowski nas partidas que disputou usou. E na estreia do Barça contra o Valência pelo Campeonato Espanhol, a votação ainda não tinha acontecido. O Ter Stegen usou a braçadeira lá no gol, mas quem exerceu a função de capitão enquanto jogador de linha foi o Lewandowski, porque foi ele que ficou encarregado de conversar com o árbitro. Naquela partida ele meteu 2 gols, garantiu a virada por 2-1, um gol com assistência do Yamal e um gol de pênalti sofrido pelo Rafinha, no que já era o vislumbre do que viria a ser esse trio de ataque ao longo da temporada. E eu acredito que capitão da Polônia, que ele está no momento aposentado, porque quer se concentrar 100% no Barcelona, no imbróglio que a gente já explicou lá no nosso Instagram, se você quiser só dar uma visitada lá, blaugrana.brasileiro, que você vai ver essa história completa no nosso feed, aposentado da seleção polonesa, para se concentrar no Barça. Nada melhor do que recompensar um jogador que abre mão da braçadeira pela seleção para se dedicar ao clube, do que dar a ele a braçadeira do clube. Não como primeiro, porque, querendo ou não, ele chegou aqui há pouco tempo, comparado a outros jogadores que estão desde a pior fase financeira da história do Barça. Ele chegou há pouco tempo, mas pelo menos entre os 5 ele tem que estar. Lewandowski, em 3º lugar, o nosso 3º capitão. Em 2º lugar, para mim, Rafinha. O Rafinha, com a braçadeira de capitão do Barcelona, virou uma figura folclórica. Lembra do Messi com o cabelo dos Beatles? Lembra do Neymar de cabelo moicano?
Lembra do Rafinha com a braçadeira de capitão? É assim que a galera tá conversando ultimamente. Claro que não falando de nível técnico, mas de o quanto aquilo virou símbolo do auge daquele atleta. O Rafinha, nas partidas que usou a braçadeira de capitão, ele não foi só uma liderança dentro de campo. Ele conseguiu elevar o seu nível técnico. Ele conseguiu elevar sua capacidade de influenciar os resultados. O Rafinha, meus amigos, quando tá confiante e a braçadeira de capitão lhe dá uma confiança extra, ele é um jogador de outro patamar. Vamos dar a ele um pouco mais de protagonismo. Ele que foi 5º capitão na temporada passada, mas usou a braçadeira em muitos momentos porque quem estava à frente dele ou estava lesionado ou estava no banco de reservas, certamente vai ser muito útil se dessa vez puder usar a braçadeira mais vezes. Em primeiro lugar, o capitão, o cara que vai levantar as taças, o cara que vai levantar o Hexa da Champions, tomara, Frenkie de Jong. No Brasil a galera pronuncia De Jong, mas na Espanha a galera pronuncia De Jong, e já faz um bom tempo que a galera me pergunta a pronúncia de alguns jogadores, então eu resolvi meter mais essa aí no meio do vídeo. O De Jong, ele é uma figura que já foi questionado pelo seu salário e em dado momento até pelo nível técnico, mas que na última temporada se recuperou 100%, não teve problema com lesões. No momento em que se readaptou à dinâmica da equipe, assumiu a titularidade, não saiu mais e hoje em dia ninguém nem lembra quanto ele ganha. Na época em que ele não estava jogando tão bem, todo dia saía no noticiário quanto ele ganhava e o torcedor reclamava, ganha tanto por causa disso, e até mentiram, né? O jornal que revelou que ele ganhava 37 milhões de euros, depois soltou uma nota para se desculpar, para dizer que tinha se equivocado, que as fontes passaram informações equivocadas, que na verdade ele ganhava 19, então a galera criticava muito um valor que nem era verdadeiro. E hoje em dia ninguém nem lembra se ele ganha 37 ou 19, ele está jogando tão bem que paga para ele quanto for. O importante é ele continuar em alto nível. Além disso, ele é um jogador muito vibrante, muito vocal, que está em constante contato com a arbitragem, ele tem uma habilidade de pressionar o árbitro a tomar uma decisão a favor da sua equipe, é o tipo de jogador que a gente precisa ter o tempo todo ali no ouvido do juiz, e só quem usar a braçadeira vai ter essa oportunidade nessa nova era do futebol. E mais do que isso, fora o Ter Stegen, ele é o jogador que está no Barcelona com protagonismo há mais tempo. E já que o Ter Stegen vai perder protagonismo nessa temporada, com lesão ou sem lesão, a decisão era essa, tá na hora do De Jong dar um passo à frente. E quem sabe, a braçadeira de capitão, ele que já era um dos 5 e já usou a braçadeira várias vezes nessa temporada, quem sabe, com a sua ascensão ao número 1, ele não consegue dar um passo além, num nível técnico que já está sendo altíssimo, e se transformar no jogador que todo mundo imaginou que ele seria quando foi contratado. O mundo inteiro se apaixonou por ele, todos fizeram ofertas e ele escolheu o Barça. Vamos escolher ele agora. Vamos escolher como capitão do time, beleza? Muita gente vai estar se questionando antes de eu encerrar esse vídeo, mas caramba, e o Pedri? O Pedri que era o 4º capitão da equipe temporada passada, tu vai tirar ele da lista? Tu tá maluco? O Pedri é o brabo, e eu concordo com isso. Mas o próprio Pedri falou que não gosta de ser capitão. Ele quer se concentrar no jogo, ele não quer ficar exercendo as funções de liderança. Ele sabe que ele lidera pelo exemplo, que ele é uma liderança técnica, que ele pode conversar com os companheiros de meio campo, mas ele não quer a responsabilidade de vestir a braçadeira e de ficar conversando com o juiz, que é uma das responsabilidades do capitão dentro de campo. Não à toa, em muitos jogos estava o Pedri, que era o 4º capitão, e quem usava a braçadeira era o Rafinha, que era o 5º capitão. Isso é um desejo do próprio Canário, isso é um desejo do próprio Pedro. Ele não gosta de ser capitão. Então, vamos atender o desejo dele? Tira ele da lista. Coloca uma galera que tem mais experiência, apesar de que ele, muito novo, já tem um currículo que deixa com inveja jogadores de 30 anos de idade. Ele ainda tem 22 anos, ele não quer se concentrar nisso. Deixa o Rafinha, deixa o De Jong, deixa o Inigo, deixa o Lewandowski, deixa essa galera que tem um nome pesado, que o Pedro também tem, mas que tem a vontade e a personalidade de exercer essa função, que por enquanto o Pedro não é que não demonstrou, falou, manifestou verbalmente que não quer exercer, que não quer essa função. Beleza? Lista tá feita, essa é a minha. Deixa a sua aí nos comentários.
Concorda ou discorda de algum nome ou algum argumento que foi utilizado aqui nesse vídeo? Então vai lá, o comentário está aberto para você. Ficou até o final, então é porque gostou? Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa para a gente ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugrana espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.